Boa noite a todos, que a paz de Deus possa nos envolver, possa nos fortalecer. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro, no grupo de estudo Caiba Schutter, agradecendo a todos aqueles que vão estar um pouquinho conosco, nos dando atenção, vibrando conosco. A gente quer agradecer mais uma vez ao Mauro, a oportunidade de trabalho, e a você que vai estar um pouco conosco, vai nos acompanhar, vai ouvir depois um pouco. Boa noite, Mauro. Obrigado mais uma vez, Mauro, pela oportunidade de trabalho. E vamos então aproveitar, né, sempre em Jesus, o nosso estudo da noite, a nossa intuição da noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho, porque é uma passagem de Jesus, é o Sermão do Monte. Dentro do Sermão do Monte tem as bem-aventuranças, então nós vamos falar um pouquinho, e fica o convite, porque é lá no capítulo 5 de Mateus, então nós vamos ter toda uma descrição, né, do Sermão do Monte e logo no início ali as bem-aventuranças. Não vamos falar, vamos tocar nas bem-aventuranças, mas vamos falar dentro do contexto do Sermão do Monte, que é a obra que nós vamos hoje ler um pouquinho também, exatamente no que acontece ali no entorno do Sermão do Monte, que é a eterna mensagem do monte, do Leonid Tolstói, escritor russo, teatrólogo, e através da Célia Xavier, da editora O Clarim. Então vamos lá, fica aqui o nosso convite para fazermos a nossa prece juntos, né? Eu aqui fazendo, você junto conosco aí, a nossa prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, o reino que é de amor, o reino que se encontra em nós, sempre será feita a tua vontade, porque é aquilo que de melhor pode acontecer para todos nós. Assim na Terra, como por todo o universo, do micro ao macrocosmo. O pão nosso, de que tanto necessitamos, mas que saibamos a mensagem de Jesus, nem só de pão vive o homem, que possamos buscar também a nossa necessidade, o alimento espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, permita-nos sempre a busca das necessidades materiais, mas que saibamos dar o peso exato e a importância das questões espirituais. Não, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, mas este mal maior que representamos nós mesmos para nós. Porque teu é esse imenso reino, o poder, porque tudo provém de ti, que assim sempre será. E a glória, mas a glória é maior de um dia vós ter permitido nascermos de vossas mãos. Boa noite mais uma vez, meus amigos, que a paz de Deus possa nos amparar, possa nos envolver. E vamos então, né, dentro do nosso assunto de hoje, que é fazer ao próximo o que quiserdes, o que o próximo vos faça. Nós vamos tocar alguns tópicos e fica o convite depois, mas para a gente manter o tempo estritamente, né, dentro aí da disciplina, a pergunta é a 632 do Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Sempre Kardec, né, nessa sua condição de se colocar no nosso lugar, né, levando as nossas dúvidas,
Então, o aprendizado do Livro dos Espíritos, ele é enorme, sem sombra de dúvidas. A necessidade de estarmos sempre estudando, mas ele começa exatamente, né? Eu não quero esgotar o assunto, né? É uma sugestão apenas. Exatamente em entendermos a pergunta, né? Entendermos ali o que Kardec queria e de que forma ele queria se colocar, né? Levando a nossa dúvida. Estando sujeito ao erro, né? Estando sujeito ao erro. É uma questão característica de um mundo de provas e expiações. Em todos os dois eu posso cometer o erro, né? Nas minhas provas eu posso cometer o erro, sim. É o aluno que comete o erro na prova e não obtém muitas vezes a nota necessária para o passo seguinte, né? Então, na prova eu estou sujeito ao erro. Na expiação eu também estou sujeito ao erro, até porque a expiação é proveniente exatamente do erro, né? Já que Jesus, aqui mesmo, no Sermão do Monte, Jesus até então ele falava por parábolas. A partir de então, Jesus vai no Sermão do Monte, ele vai aprofundar um pouquinho mais, né? Até então, o joio e o trigo, o reino de Deus, a parábola do filho pródigo, enfim. Mas ali, no Sermão do Monte, ele já começa, né? Como nos diz Mahatma Gandhi, né? Tivesse perdido todos os livros sagrados das religiões, mas mantivéssemos o Sermão do Monte, já teríamos uma bússola. Então, tal é essa importância, porque se estende desde aquela época, como nós vamos ver hoje, a influência que já teve naquela época, e é uma influência até os dias atuais, né? Até os dias atuais, em tudo que contém ali o Sermão do Monte. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? E Paulo de Tarso, né? Fica aqui o convite mais uma vez, com todo esse recurso da internet que está hoje dando esse suporte para nós. Cheguei no Google, digitei obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica. Eu vou para o blog do Disseu Rabelo e ali estão mais de 400 obras do Chico em arquivo PDF. Obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica. Tudo na palma da mão. Não precisa encomendar, sair de casa. É um trabalho magnífico. E um magnífico trabalho também que é do Chico, que muitas vezes, né, não temos, não lemos, não temos. Está tudo concentrado, não tem mais desculpa. Estou aguardando, estou no consultório, estou em viagem, tudo na palma da mão, no celular. E Paulo Estevão, nós vamos ver Paulo exatamente colocando, né, essa delimitação para nós, como coloca aqui. Não pode o homem, né, na segunda parte, né, no segundo trecho da pergunta, né, estando sujeito ao erro, foi o primeiro. O segundo, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? É o que Paulo exatamente coloca, né? Insensato homem que sou, quando eu vou fazer o bem, o mal já está em mim. Insensato homem que sou, quando eu vou fazer o bem, o mal já está em mim, né? Muitas vezes é por uma troca, é por um interesse, é esperando depois receber, enfim, insensato homem que sou. E é exatamente, né? Com a duna com que é colocar, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Então corrobora Paulo de Tarso. Insensato homem que sou, quando eu vou fazer o bem, o mal já está em mim. Então, cerca de 2000 anos depois, né, os Espíritos vêm exatamente caminhar nesse sentido que Paulo já alertava lá atrás. E nessa linha entre o bem e o mal, né, é o que Paulo também coloca para nós, né?
tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Jesus diz: vede o que quereria que vos fizesse, ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganarei. Então é condição, né, ideal, ou como o Divaldo tanto gostava, né, sine qua non. Fazer ao próximo o que quiser que o próximo vos faça, ou aqui, né, o que quererias que vos fizesse, ou não vos fizesse. Né? É a mesma situação. Né? Muitas vezes não é esse o nosso entendimento. Mas aonde começa tudo isso, né? Aonde começa essa nossa caminhada e aonde começa essa nossa escolha, né? O livre-arbítrio, que nós já abordamos com Paulo, já é. Mas e o nosso ponto de partida? Até chegarmos a essa situação ideal, poderíamos dizer assim, aí eu já vou pedir ajuda lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ter Instruções dos Espíritos, também não vamos ler todo, pela nossa hora, dá uma conferida. Instruções dos Espíritos, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Né? Então está dentro desse contexto. Né? Fazer ao próximo o que quiser que o próximo me faça. Eu gostaria de ser amado? E a contrapartida? Né? O amor resume Instruções dos Espíritos, a lei do amor, o item 8, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso do freio. Então tudo começa aí. Toda a nossa caminhada vai estar aqui. Fica o convite, é Lázaro, Paris, 1862, a lei do amor. A gente vai ler um trecho pela nossa hora, fica o convite então, para depois. Em sua origem, o homem tem só instintos. É exatamente o que no Livro dos Espíritos nós vamos ter. Né? Em sua origem, o homem tem só instintos. Simples e ignorantes. Né? Todos nós, no nosso começo de caminhada, simples e ignorante. Então, em sua origem, tem só instintos. Quando avançado e corrompido, só tem sensações. Origem, né? Lá nas primeiras reencarnações, mundos primitivos, pelo qual já passamos, né? A Terra passou e nós também passamos. De simples e ignorante, então, até então, né? Instintos. É o instinto de sobrevivência e todas essas características que nós vamos vendo e estudando lá na época da pré-história, né? O homem lá primitivo. Então, é o viver, né? É o instintivamente, né? A era do selvagem. Então, é só instinto, um instinto de preservação da vida. Porém, avançado e corrompido só tem sensações. Um degrau a mais. Avançamos. Mas ainda
é um termo tão em voga, né? A questão da corrupção, sem querer, né? Não precisamos ficar citando, porque é algo que nos invade aí, né? As redes sociais, as questões do dia a dia, né? Então, mas vejamos, né? Muitas vezes a gente acha só no nosso julgamento, por assim dizer, né, a questão da corrupção, e vamos apontando. Mas tem um alerta importante aqui para todos nós, né, porque não direciona aqui a questão da corrupção, né, num caso localizado. Né, mas avançado e corrompido só tem sensações. O ideal é que com o avançar, né, não estivéssemos mais nessa esteira, né? Mas junto com a inteligência, né, é quando não caminha ainda conosco a questão da moral, que é exatamente a base que o Espiritismo coloca para nós, né? Há uma necessidade de avançarmos na inteligência, mas avançarmos na moral. E quando, né, avançamos, mas ainda avançado e corrompido, só tem sensações. Né? Então, nos permitimos ainda, em todas as instâncias, por assim dizer, avançamos, mas é ainda a sensação, né? As questões materiais que nos fala muito alto, né? As sensações é que ainda nos envolve e deixamos nos conduzir pela sensação. Toda a questão como, né, nem só de pão vive o homem, mas é a sensação, né, pelo bem-estar, que é normal, né, mas a gente passa só a viver em função de melhorias materiais. Esquecemos da necessidade das questões espirituais. Porque se a parte espiritual ela não está recebendo por nós, né, uma dedicação, não está recebendo pela nossa parte uma atenção, se a parte espiritual não estiver sendo cuidada e equilibrada, o corpo físico. Então, e é exatamente as sensações, o cultivo só das sensações é que nos leva à questão do erro. Mas essa caminhada prossegue quando instruído e depurado tem sentimentos. Instruído e depurado tem sentimentos. Então aí já não basta só avançar, né? Mas quando o degrau a mais nos permitimos ainda, estamos corrompidos, temos sensações. O degrau acima vai ser exatamente quando estamos instruídos e depurados. Então, é o patamar, né? Só instinto, só sensações, instruído e depurado tem sentimento. Aí, fazer ao próximo o que quiser de o que o próximo vos faça. Então, temos que caminhar ainda um degrau a mais para que a gente possa. Né? Mas vamos ter a gente retorna aqui. Vamos ver aqui o nosso horário. A gente retorna aqui um pouquinho para poder a gente distribuir o tempo. Voltando aqui ao Livro dos Espíritos, ainda nessa questão da nossa evolução. Então, caminhamos, né? Sensação, avançado e instinto, na origem, avançado e corrompido tem sensação, instruído e depurado tem sentimento. Na pergunta 793, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, parte 3ª, por que indício se conhece uma civilização completa? Porque
indício se conhece uma civilização completa? Quem está entrando aí, boa noite a todos, alô Dimara, Michele, ao George, alô Eli, o Terço, a Valdemária, muito obrigado aí pela ajuda de estar aqui conosco, muito obrigado mesmo por estar vibrando conosco e nos auxiliando. Então, por quem disso se pode reconhecer uma civilização completa? Então, é essa caminhada, né? Instinto, sensação, instruído e depurado, né? Tem sentimento. Então, qual o indício de uma civilização completa? Então, é aquele pontinho, né? De buscarmos primeiro entender a pergunta de Kardec, né? Estamos nessa fase, né, do homem civilizado, da civilização, né, dos avanços tecnológicos que vivemos hoje em dia, nas comunicações, na internet, a velocidade de tudo isso e a rapideza com que vai, né, se atualizando, se ampliando a tecnologia. Já estamos então, né, agora já em 2025, já temos aí ao longo de todas essas eras uma civilização completa. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral, de novo, né? Instruído e depurado tem sentimentos. Então volta de novo, né? A mesma questão de novo, né? A outra abordagem agora, já caminhando para a civilização completa. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede que estáis muito adiantados, né? 2025, tudo que alcançamos, porque tendes feito grande descoberta e obtido maravilhosas invenções. Ora, 1857, né? Mas, né? É a abordagem do ensino espírita que vai estar cada vez mais, e o ensino de Jesus, né, cada vez mais atualizado. Então, não há essa questão, né, de já termos passado por essa etapa aqui de 1800, não. Por isso que é, né, a terceira revelação. Está sempre se atualizando e mais, né, vendo lá à frente de nós, né, bem à frente de nós. Reconhecê-la-ei pelo desenvolvimento moral. Crede que está muito adiantado, porque tende feito grande descoberta e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Então saímos daquela era inicial, né, do instinto. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Todavia, não tereis o direito de dizer-vos civilizados. Direito de nos dizermos civilizados, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Senão, quando de vossa sociedade houver de banido os vícios que a desonra, e quando viverde como irmãos. Então, voltamos de novo, né? A condição ideal nessa convivência como irmão, né? Fazer ao próximo o que quiser, o que o próximo nos faz. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando da vossa sociedade houver de banido os vícios que a desonram, e quando viverde como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, de novo, né? A caridade cristã, né? Não é só a questão, né, de fazer em si, né? Mas é como fazer a caridade, né? E uma caridade cristã, né? Uma caridade que realmente ajude, mas não uma caridade que humilhe, né? Uma caridade que crie delimitações, que crie separação.
Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que iam percorrido a primeira fase da civilização. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que iam percorrido a primeira fase, né? Quando banir da sociedade os vícios e quando viver como irmão, praticando a caridade cristã. Até lá, não temos ainda o direito, né, em dizermos uma civilização. Sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, ainda um caminho até fazer o próximo, o que quiser de o que o próximo vos faça. Alcançamos aqui a metade, para a gente não perder. Vamos falar um pouquinho, né? O embasamento de fazer ao próximo e aonde, né? Em que condições Jesus nos deixou isso. O Sermão do Monte, onde reúne ali, segundo os historiadores, os estudantes, é o que reúne mais pessoas no entorno de Jesus. Então fica aqui o convite, a gente tira essa passagem aqui do livro A Eterna Mensagem do Monte, de Leão de Tolstói, e a gente vai ler também o início, as bem-aventuranças, para a gente lembrar um pouquinho, mas não temos tempo, porque senão, se a gente for dedicar uma atenção às bem-aventuranças, o nosso horário vai passar e Mauro não vai deixar. Então, há muito tempo na Judéia vivia um homem chamado Davi. Davi nascera sadio, tivera a infância alegre e descuidada, e a juventude cheia de prazeres e divertimento. Voltando a lembrar, a Eterna Mensagem do Monte é Leão de Tolstói, que foi escritor, filósofo russo, e ele nos traz várias obras por Ivone Pereira, e aqui é pela Célia Xavier de Camargo, na editora O Clarim. A lição é a primeira, é exatamente o paralítico. Nascera sadio e tivera a infância alegre e descuidada e a juventude cheia de prazeres e divertimentos. Era forte, bonito, elegante, razão pela qual as mulheres se apaixonavam facilmente por ele. Numa manhã de inverno, porém, acordou com certa fraqueza nas pernas, acompanhada de dores horríveis que o obrigaram a permanecer no leito. Ao cabo de uma semana, tentou levantar-se, mas não conseguiu. Os médicos consultados recomendaram-lhe tissanas, ungüentos, banhos e massagem. Nada disso, porém, se mostrou eficaz para amenizar a dolorosa situação. Davi, ao perceber que não mais poderia ter uma vida normal, como qualquer outro jovem de sua idade, deixou dominar-se por incoercível desespero. Chorou muito, debatendo-se em angústias inomináveis. Contudo, depois de alguns meses, conformou-se com que não poderia mudar, estava paralítico. Então, até então, né, o Davi jovem, né, com toda a energia, até então ele convivia com aquela parte, né? Embora ainda, né, já tendo um entendimento mais avançado, mas convivendo ainda com essa fase nossa aí de sensações. Aproveitar a vida, a juventude, né, as conquistas, e aí ele vivia ali aproveitando a vida, né, na melhor das situações, por assim dizer. E numa manhã de inverno, aquilo que era a liberdade de vir, fraqueza nas pernas, acompanhada de dores horríveis, e aí
essa sua liberdade de ir e vir, até que ele tem, né, estava paralítico. A medicina de então, né, as condições, passaram lá banhos, unguento, massagem, mas nada disso. Não poderia mais ter uma vida normal como qualquer outro jovem de sua idade, né? Que é muitas vezes o nosso entendimento também. É exatamente aonde reunimos as melhores condições, né? Forças, energias, vigor, né? E aí a vida de sensações para ele, no entendimento, era o normal, né? Dele normal, ele para todos os jovens, né? Até então era esse o seu entendimento. Chorou muito, debatendo-se em angústias inomináveis. Contudo, depois de alguns meses, conformou-se com que não poderia mudar. Estava paralítico. A alegria desapareceu de sua vida, tornando uma pessoa triste e melancólica. E quantos de nós também não temos esses reveses da vida também? É aquela situação que vivíamos até então passamos por alguma doença grave, por alguma dificuldade maior, e aí a nossa alegria que estava lá no campo das sensações, né, nós então já entramos nessa questão, né, tornando-se uma pessoa triste e melancólica. Apesar da desgraça que o atingira em pleno florescer das esperanças na juventude, idade, o viver das sensações do jovem normal, como descreve aqui o Leão de Tóstoy, possuía um coração bem formado e apiedava-se das outras pessoas, não obstante o seu próprio sentimento. Né? Depois vou voltando, né? De novo lá Jesus, né? Fazer ao próximo o que quiser e o que o próximo faça. Então, apesar da desgraça que o atingira, em pleno florescer das esperanças, possuía um coração bem formado e apiedava-se das outras pessoas, não obstante o próprio sofrimento, porque muitas vezes o nosso sofrimento, né, as dificuldades, né, passam a ser esse centro das atenções, por assim dizer, nesse sentido. Né? Nós passamos a entender ou a observar só a nossa dificuldade, né? Na maioria das vezes, mas vamos continuar, né? E a gente depois retorna nessa, de novo, né? Fazer o próximo quiser do que o próximo nos faz. Então, possui um coração bem formado, né? É aquela questão, né? O avançado e corrompido, mas instruído e depurado tem sentimento. Então, paralelo a isso, Davi trabalhava essa questão do sentimento, né? Mesmo junto com as sensações, mas tinha ali. Né? Possuía um coração bem formado e apiedava-se das outras pessoas, não obstante o próprio sofrimento. Certa ocasião, ouviu falar de um profeta que andava curando cegos e surdos, coxos e estropiados e endemoniados, né? Os obsidiados, né? Mas ainda na mesma questão lá do Novo Testamento, né? Era o endemoniado. Sabemos, à luz da doutrina espírita, os casos, né? De obsessão, de possessão. E até leprosos. E se tornou de vivo interesse por conhecê-lo. Né? Dentro daquele quadro seu ali, talvez se ele tivesse lá ainda com a juventude, com a força, com as sensações, será que esse ouvir a falar, né, de um profeta que andava curando cego, surdo, coxa, estropiado, endemoniado, leproso, e aí ele se toma de interesse porque ele estava dentro daquele mesmo quadro. Né? E esse convite, quando nos chega, né? Principalmente esse da noite de hoje, né? Fazer o próximo quiser que nos faça. Como que esse convite chega a gente?
e como que essa palavra, né, de Jesus, a revelação, como que o Espiritismo chega até a nós também? Como que o Espiritismo entrou em nossas vidas ou nós entramos no Espiritismo? Como que a gente avalia, né? Como que nós fomos tocados à doutrina espírita? Aqui, ele está sendo tocado, né, pelo fenômeno, pelo que Jesus fazia, curando cego, surdos, coxos e estropiados, e até leprosos, e se tomou de vivo interesse por conhecê-lo. É o que o Espiritismo coloca para nós, né? Quando não é pelo amor, viemos pela dor, né? Como nós chegamos à doutrina espírita, não é? Ao ser informado de que esse homem conhecido por Jesus de Nazaré, um carpinteiro galileu, se aproximava de sua cidade, desejou ardentemente ir a seu encontro. Queria também ser curado por ele, como já ocorrera com tantas pessoas, que é também uma outra abordagem, né? Rapidamente pelo nosso horário, né? Muitos foram curados, outros não foram curados, e muitos foram curados e voltaram a enfermar, né? Exatamente pelo o viver das sensações, né? De família muito pobre e sem recursos, para alugar uma condução que o transportasse mais confortavelmente, naquele tempo estrada zero, né? Condições de pensar em condições básicas aí de estrutura de estrada, né? Nada, né? Eram completamente acessos difíceis, e ele já tinha, né? Já estava paralítico. Então, de família muito pobre, sem recursos, para alugar uma condução que o transportasse mais confortavelmente, suplicou o irmão mais velho Jacó que improvisasse uma maca e o levasse ao encontro do carpinteiro galileu. Talvez naquele período de sensações da juventude, o saber que Jesus estava passando ali, né, o convite de Jesus, né, talvez na sensação da juventude ali, né, estrada assim, não tem acesso, né, e em muitas situações nos acontecem também, né, muitas vezes sair do nosso conforto também, né, da nossa zona de conforto para irmos de encontro, né, a uma oportunidade, não só a palestra, né, mas também o fazer ao próximo o que quiser de o que o próximo vos faça, né? Então, uma visita, né, uma oportunidade de estar junto de alguém também que tenha necessidade, né? Muitas vezes a gente também quer eleger, mas no caso aqui de Davi não, né? Era para receber, então ele vai e pede o irmão para improvisar uma maca, né? Face a todas as dificuldades. A princípio, o irmão ficou relutante, não acreditava em milagres e temia alimentar as esperanças de Davi, pois sabia que sua doença era irreversível. Então o irmão Jacó não queria fazer, não queria alimentar, né? Até então, a medicina, né, irreversível. Muitas vezes também, em nossa situação, né, de descrença, de desconfiança, das nossas dificuldades, das dificuldades que passam a acontecer conosco. Então, muitas vezes nós temos também esse entendimento, né, de desconfiança, que não tem jeito, que não tem cura. E aí a gente lembra a passagem de Jesus com a mulher do fluxo hemorrágico, né, que sofria um fluxo hemorrágico por mais de 12 anos. Né, e quando toca as vestes de Jesus, o seu fluxo hemorrágico, ele é como que estancado. Né? Então, são essas situações, né? Mais do que nunca ali, tua fé
te curou. Esse, todavia, insistiu tanto que ele acabou concordando, né? Davi insiste tanto para Jacó para fazer a maca que ele acaba voto vencido. Saíram no dia seguinte, logo cedo, acompanhado de outras pessoas que também desejavam conhecer o Rabi. Pelo caminho e encontrando mais criaturas, muito delas enfermas, que se dirigiam ao mesmo lugar onde estaria Jesus. Por isso, com certeza foi a maior concentração no entorno de Jesus, foi ali o Sermão do Monte. Pelo caminho mais, e muitas delas enfermas, que se dirigiam ao mesmo lugar onde estaria Jesus. Ao se aproximarem do local, avistaram grande número de pessoas, né? Então, que era Davi e Jacó, só foi acrescentando. Sob intensa expectativa, acomodaram-se o melhor possível, dadas as circunstâncias, na estrada, maca, muita gente ali, ficaram também esperando. Uma multidão incontável, né? Então corrobora, né, o que falam os historiadores, né, dessa multidão, uma multidão incontável. Agora, de criaturas doentes e necessitadas que se aglomeravam. Cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos, enfim, toda a escória do mundo. Todos traziam estampado no rosto a secreta esperança de serem curados pelo profeta Nazareno. Gente, eu estou com uma variação de luz aqui, está chovendo muito aqui agora, eu não estou em Campos, então pode ocorrer aí, o celular está carregado, mas pode diminuir aqui a luminosidade, está chovendo muito aqui onde eu me encontro e a luz está variando um pouco aqui. Todos traziam estampado no rosto a secreta esperança de serem curados pelo profeta Nazareno. Ao lado de Davi, um pobre infeliz também aguardavam como todos os outros. Então, do lado dele, no meio de tanta gente, alguém do lado de Davi, um pobre infeliz, também aguardava como todos os outros. Puseram-se a conversar e Davi ficou sabendo que Jonas, que está do seu lado, aguardando, além de paralítico, também era cego. Davi tem um outro ali numa condição ainda bem mais grave. Paralítico e cego. Completamente tomado por uma enfermidade que aos poucos o reduzia àquela condição atroz. Somente conseguia ouvir e falar, nada mais. Paralítico, cego, só conseguia ouvir e falar. Junto e do lado de Davi nós vamos ter então Jonas. Davi encheu-se de compaixão pelo próprio pobre homem. Lembra, né? No começo da descrição de Leão de Tosse que ele, apesar da dor que vivia, mas ele se condoía com a necessidade do próximo. Então ele se condói com aquele que para ele está em condições pior, né? Ele, Davi, pelo menos podia movimentar os braços à vontade, fazer algum serviço com as mãos, ajudando a Jacó na manutenção da casa, enxergava e apreciava o que acontecia ao seu redor, participando de tudo. Só não podia andar com as próprias pernas, só. Ora, então, muitas vezes é aquilo, nós não conseguimos observar, diante do nosso quadro de dificuldade, mas mesmo assim, as situações que nos envolvem. Então ele vai, e muitas vezes por questões menores a gente entra em um quadro de angústia, de depressão, de tristeza, de raiva, pensando ou colocando que Deus nos esqueceu, nos abandonou, só eu que sou. Mas veja, Davi, pelo menos Davi podia movimentar os braços, né? Podemos fazer algum serviço com as mãos, né? Podemos, ajudando Jacó na manutenção da casa, né? E às vezes a gente se prostra de uma tal maneira, né? Nos fechamos dentro
que mesmo podendo a mente permanecer ocupada e nos enchermos, né, de aguardar, porque o que Jesus mesmo fala aqui, a cada um segundo as suas obras, enxergava, apreciava o que acontecia ao derredor, né, participando de tudo. Podia, só não podia, né? Então ele só não podia, é todo um grau de dificuldade, mas ele aí ainda assim, então a sua situação ali na dor estava começando a modificar, e quando ele vê alguém em condições piores ainda, ele começa a avaliar. Imaginou como deveria ser triste a vida de Jonas, mergulhado em trevas eternas, né? E quantos também, né, que estão ao nosso derredor, estão dessa mesma forma, né? Também sem a visão. Nesse momento, o ruído da turma indicou que o profeta se aproximava, eles se calaram, né? Jesus então se aproxima, aí, né, o burburinho, as lamentações se calam. De onde estavam podia ver toda a gente que se agitava sofrida e ansiosa. A figura majestosa que assomou da multidão deixou Davi muito impressionado. Ao caminhar, perpassou o olhar pelo povo que se aquietara por completo. Esse amor, né, como nós lemos, né, que o amor resume toda a doutrina de Jesus por inteiro. Nós elegemos condições muitas vezes da ajuda, do servir, de sair. E Jesus, né, minha gente, que abandona os altiplanos celestiais, né, a essa condição evolutiva e vem estar lado a lado, né, e perpassa o olhar, né, é sempre o seu olhar sobre nós, né, sempre o seu olhar sobre nós, mas um olhar de amor, né, pela nossa necessidade. Vestia-se muito simplesmente com a túnica de tecido rústico. Deixa eu ver a hora aqui. Epa, vamos adiantar. Mauro daqui a pouco vai bater aí. Cabelos castanhos repartidos à Nazarena descia até os ombros e trazia tanta paz e ternura estampado no rosto que Davi se enterneceu. Ao fitar aqueles olhos que pareciam dois pedaços de um céu muito azul, o rapaz teve ímpeto de ajoelhar-se aos pés do mestre Galileu, sol não fazendo, em face de suas precárias condições que não o permitiam. O profeta começou a falar com voz terna e acento inesquecível, sob branda aragem que soprava. Davi sentiu imensa paz ao ouvir Jesus, né? Convite. Então, é quando nós nos deixamos envolver, né, sobretudo quando Jesus, em suas aparições, né, após a crucificação, ele, numa das últimas materializações à luz da doutrina espírita, eu estarei convosco até o final dos tempos, né? Mas quando que nós nos permitimos dar essa audição? Então, ele se permite no meio e ele consegue, né, ao ouvir Jesus, e o que Jesus vai estar ali falando, né, rapidamente, né, é um resumo muito rápido, vai falar das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Não vou ler tudo, fica o convite também lá em Mateus, porque há muita reflexão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito a refletir, né? Herdarem um solo, né, nessa caminhada evolutiva do planeta Terra. Então, os mansos herdarão a terra, a continuidade, né? Nisso que nós estamos passando o período de transição, mas vamos em frente pela nossa hora. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem tudo contra vós, por minha causa, Jesus no caso, logicamente. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Rapidamente a gente queria ler com mais detalhe, mas a hora já avança. Mas é isso que está ali, porque eu falo a bem-aventurança, mas o Sermão do Monte é muito mais. É muito mais. Fica o convite, Mateus, a partir do capítulo 5, vai até o 7, é 5, 6 e 7. O chamamento do Rabi a todas as criaturas tristes e desesperançadas. É exatamente todo esse contexto do Sermão do Monte. Então fica aí o convite para nós lermos, estudarmos, né? Porque fomos avaliar, vai todo o nosso tempo. Olhou ao redor e viu que muitos dos que ali estavam como ele mesmo estavam chorando, emocionados. E ele continuou falando e explicando a sua doutrina ao povo faminto de consolo e paz. Quando terminou sua locução, o profeta Nazareno começou a atender. Né? Quando ele desce aquele pequeno morro, aí começa. Impondo as mãos longas e diáfanas sobre a cabeça de quantos se aproximavam. Vamos à hora. A multidão agitou-se. Como todos desejavam acercar-se do mestre, formou um grande tumulto. Jesus curava sem cessar, mas era muito difícil chegar a ele. A multidão, né? Todo mundo no afã de ser curado. As pessoas se acotovelavam na ânsia de ser atendido. E Davi, o nosso personagem, né? Por onde fica no meio de toda essa situação, né? Na confusão que se estabelecera, Davi conseguiu aproximar, conduzido por Jacó. Então Jacó, que era a dúvida, que era a desconfiança, né? E ele foi nessa desconfiança todo o caminho, quando ele já viu o fenômeno, aí já se animou. Né? Ah, não. Aí ele foi ali, na maca, jeitinho aqui, conduzindo Davi. No meio de tanta gente, com maca. O Rabi curava havia horas e sua fisionomia demonstrava cansaço. Horas. São as filas que se renovavam, né? As curas que se renovavam. O homem que estava sempre junto dele, que dizia ser um dos seus discípulos, o pescador Simão Bar-Jonas, afirmou com voz trovejante, né, na sua impetuosidade: o mestre precisa retirar-se, só atenderá mais uma pessoa. Imagina, né? Porque era um fluxo contínuo de curas, de necessitados, e renovando aquele magote de pessoas. Simão Pedro, né? O mestre está exausto. Só atenderá mais uma pessoa. Davi sorriu, estava bem próximo do Nazareno, e com certeza seria ele o felizardo. Chegou, né? Superação, né? O momento, a dúvida do irmão, mas aí chegou. O momento e a hora. Era Davi. Nesse instante, olhando para o lado, viu o pobre infeliz paralítico Jonas, com quem ele estava conversando. Então Jacó foi, né? Ali, remando, e Davi foi e levou Jacó junto consigo. Com quem estivera a conversar enquanto aguardava e por quem se tomara de sincera amizade, né? É um tempinho que a gente precisava aqui, né? Mas fica aí pra gente, sincera amizade. Fica para a próxima oportunidade. E sentiu mover-se de infinita compaixão. O companheiro não poderia sequer ter a felicidade que lhe fora concedida de ver a figura majestosa do mestre Galileu ali tão perto, visto que além de tudo era cego. Então ele começa, né? Jonas está aqui e não consegue nem vê-lo. A figura majestosa que para ele já significou muito. Jesus dissera um pouco antes, né? Antes de começar a cura: tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Esta é a lei dos profetas. Então, tudo quiser que o próximo vos faça, é aqui, é dentro desse contexto.
é dentro dessa condição de sofrimento, né? Por isso que falamos no começo, né, que o Sermão do Monte é uma abordagem, é uma parte que Jesus aqui já deixa no chão, como Mahatma Gandhi diz, né? É um roteiro mesmo para toda a vida, para todas as condições evolutivas. Jesus dissera um pouco antes: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, porque essa é a lei e o profeta. Buscou com o olhar o Rabi da Galileia, que o fitava com os olhos serenos e ternos. As palavras ouvidas há pouco da boca de Jesus repercutiam ainda aos seus ouvidos, e sentiu no imo da alma que a mensagem era suficiente para a vida. Ser curado já não lhe parecia importante. Então, para Davi, tudo que ele ouvira ali, a cura já não era tão importante mais. Ele já conseguira esse entendimento da paz interior, que vai nos trazer uma condição ideal para enfrentarmos os problemas, e que inclui tudo isso, né? A observação do redor, o sofrimento que estão nós, e não voltarmos só, né, para nós, o meu eu, o meu egoísmo, né, a minha situação. Ser curado já não lhe parecia tão importante. Sorriu para Jesus e virou-se para o paralítico a seu lado. Jesus o entendeu sem necessidade de palavras. Então, né, Davi pede que não seja ele curado, que cure a Jonas, a amizade sincera. Acercando-se mais, o profeta colocou a mão suavemente sobre a cabeça de Davi. O rapaz sentiu um nó na garganta, as lágrimas lhe inundaram o rosto, tal emoção que o dominava naquele momento supremo. Entendeu e percebeu que o mestre aprovava seu gesto. Curar não ele, curar a Jonas. Em seguida, o Rabi dirigiu-se a Jonas e tentava entender o que estava acontecendo naquele momento ao seu derredor. Impondo-lhe a mão na cabeça, ordenou: levanta, anda e está curado. Sob o grito de alegria, Jonas ergueu-se do leito improvisado, exclamando: aleluia, aleluia, estou curado, estou enxergando. O Nazareno afastou-se envolvido pela multidão e aos poucos o local. Vou adiantar, nosso horário já se foi. Davi permanecia calado e pensativo durante todo o trajeto de volta à aldeia, não se dando conta sequer da recriminação do irmão. Jacó agora recriminava. Por quê? As palavras que ouvira da boca do Messias, agora não tinha mais dúvida que fosse realmente, lhe propiciaram infinito consolo e resignação. Essa talvez a mensagem como um todo da noite de hoje. Essa virtude que eu coloco no meu humilde entendimento, a maior virtude que a gente pode alcançar, distante que estou, resignação. A palavra que ouvira da boca do Messias, agora não tinha mais dúvida que fosse realmente, lhe propiciaram infinito consolo e resignação diante dos infortúnios. Renunciara à única oportunidade que tivera de ser curado pelo mestre Galileu, mas isso agora não lhe parecia ter tanta importância. Uma nova luz lacera no íntimo, clareando a compreensão sem problema. Regressou à cidadezinha resignado e disposto a prosseguir suportando a enfermidade, confiante naquele Deus que era todo amor e misericórdia, ao qual Deus se referia. Ao chegar em casa, quando o irmão Jacó o ajudava a deixar a maca improvisada para acomodar-se no leito, Davi percebeu cheio de júbilo, maravilha, que também podia andar, também fora curado, mercê da infinita bondade daquele mestre Jesus, que era todo compaixão dos sofredores. Fazei ao próximo o que quiserdes, o que o próximo vos faça. Minha gente, estamos em cima aqui do laço. A gente quer agradecer imensamente a vocês por terem estado conosco, algum momento, aqueles que irão acompanhar na gravação. Muito obrigado mais uma vez em estar aqui, tendo a paciência em estar nos tolerando com os seus ouvidos, a grande evolução também de estar nos atolerando. Muito obrigado. Muito obrigado ao Mauro mais uma vez pela oportunidade de trabalho. Vamos fazer a nossa prece final. E a nossa prece final é o convite, Vamos todos nós unirmos-nos em prece, unirmos-nos
em vibração, aproveitando esse instante, né? Por nós, pela nossa necessidade, né? Pelo próximo, como foi, né? Fazer ao próximo, se quiser que o faça, pelo nosso Brasil, com tanta inquietude que passamos, sem nenhum partido, sem nenhuma questão, só observação, pelo nosso planeta Terra, há uma inquietude maior, uma tribulação ainda maior em todos os recantos. Vamos lá. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, bom Senhor, é estarmos aqui nesses instantes em que a oportunidade do ensino de Jesus, através da doutrina espírita, propaga-se cada vez mais na condição do Consolador prometido, esclarecendo, sustentando, para que cada um de nós possa entender a oportunidade que vivemos na reencarnação presente e as condições que vivemos à luz da doutrina espírita. E que esses instantes possam ser de reflexão, de aprendizado, de estudo, na construção, assim, melhores em nossas vidas, para concluirmos o nosso da noite de hoje. Que assim seja. Minha gente, uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. E até uma próxima oportunidade em voltarmos mesmo distante, mas com todo esse recurso da internet, estarmos próximos aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela palavra de carinho, pelo boa noite, pelo incentivo aí a respeito do estudo. Muito obrigado pelo incentivo de vocês. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.